Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 26 de abril de 2022. Batoré resolveu rixa envolvendo SBT antes de morrer, parte 2. Humorista Batoré, que morreu na última segunda-feira, 10/01, resolveu com sucesso antes de partir uma rusga de anos envolvendo o SBT. Em 2003, a demissão de seu personagem do programa Praça é Nossa pegou não somente o público, mas também o próprio artista, de surpresa. À época, ele acreditava que tinha sido cortado do humorístico por Carlos Alberto de Nóbrega, então ficou 13 anos sem falar com o apresentador. A rixa, por sua vez, foi resolvida décadas depois, mas causou constrangimento e vergonha ao ator. "Eu me envergonho de ter chegado a esse ponto", admitiu ele, em entrevista ao UOL, em 2017. Por 13 anos, o ator acreditou ter sido vítima de uma traição. "Achava que tinha colocado meu nome na lista de demissões. Quando fui falar com ele, ele só abaixou a cabeça. Não discuti nem nada, até porque tenho um respeito muito grande por ele, faz parte da minha história, mas ficamos 13 anos sem nos falar porque achei covardia", complementou Batoré. O imbróglio chegou ao fim apenas em 2016, quando o ator ficou sabendo que sua saída foi determinada por Silvio Santos por motivo de corte de custos. A informação foi revelada pelo próprio Carlos Alberto de Nóbrega, em entrevista a Maurício Sticer. Após o mal-entendido, em 2019, Batoré retornou ao banco da praça para uma participação especial. Em nota enviada à imprensa, o SBT lamentou a morte do humorista. "É com profundo pesar que o SBT lamenta o falecimento de Ivan Gomes, o Batoré, nesta segunda-feira, 10, em decorrência de complicações causadas por um câncer. Ele estava internado na unidade de pronto atendimento de Pirituba, zona oeste de São Paulo." No Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 10, Allan Kardec incluiu mensagem do Espírito do Apóstolo Paulo que diz o seguinte: "Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, perdoar aos amigos é dar prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgentes, e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências, e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e, nesse caso, maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar, há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto o que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado.
É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Essa é, na verdade, uma questão debatida há centenas de anos por cientistas e teólogos, como David Weintraub escreve em seu livro recente sobre o tema, Religions and Extraterrestrial Life. O cientista David Rittenhouse afirmou em 1775 que a doutrina da pluralidade de mundos não pode ser separada dos princípios da astronomia, mas essa doutrina ainda é vista por alguns fiéis como uma afronta às verdades proferidas pela religião cristã. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.